Olá, turmas 802 e 804, tudo bem? Hoje nós faremos as atividades 13 e 14 de língua portuguesa. Daremos início ao nosso programa de leitura. Vamos lá? Atividade 13, referente ao programa de leitura. Olá, turma, tudo bem? Hoje daremos início ao nosso programa de leitura, como já foi dito, cujo título é Tirinhas e HQs, uma experiência interdisciplinar em quadrinhos. Este projeto, pessoal, tem o objetivo de desenvolver competências e habilidades leitoras, além, é claro, do aprimoramento da escrita e do despertar do prazer pelo ato de ler. O texto que vai nortear o nosso projeto é A Saga do Covid no Corpo Humano, que é uma história em quadrinhos criada pelo curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná e que foi premiada pelo Instituto Butantan. Entretanto, neste nosso primeiro encontro do programa, serão apresentados os gêneros textuais com os quais trabalharemos ao longo deste ano. Também realizaremos algumas atividades relativas a outras histórias em quadrinhos e tirinhas. Vale lembrar que este projeto está alinhado com um projeto anual da Rede Municipal de Educação do nosso município, de São João da Barra, cujo tema é Reconstrução do Saber, a arte do ser, viver, conhecer e transformar. Vamos começar! Bom, eu vou pedir para que vocês façam a leitura, realizem a leitura deste texto explicativo. É um texto que fala sobre a origem das histórias em quadrinhos, certo? Também eu irei postar no grupo da turma, no grupo no WhatsApp, um vídeo falando, a respeito da origem deste gênero textual. Nós temos aqui as principais revistas, Superman, Batman, Capitão América, Mulher Maravilha, logo no início, do boom das histórias em quadrinhos. E também nós temos as histórias em quadrinhos no Brasil. Nós temos nomes conhecidos como Maurício de Souza, Ziraldo, certo? Vou pedir para que vocês façam a leitura desse texto para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o gênero textual, história em quadrinhos. Aqui nós temos algumas características, mas nós iremos nos aprofundar nessas características, destes aspectos mais à frente. Algumas características: balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou suas ideias. Possui elementos básicos da narrativa, tais como personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho, sequência de imagens que montam uma cena. Então, as histórias em quadrinhos, elas se caracterizam por apresentar uma linguagem mista, ou seja, uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, misturando tanto a palavra quanto a imagem, certo? Então, nós temos aqui algumas características, como eu falei, nós iremos nos aprofundar mais à frente. E aqui algumas questões. Você já leu alguma revista em quadrinhos, seja no formato impresso ou virtual? Se sua resposta for positiva, ou seja, sim, escreva sobre o texto lido, o título, o enredo e o que te marcou durante a leitura desta HQ. 2. De acordo com o texto apresentado sobre as histórias em quadrinhos, quais são as suas características principais? 3. Qual é a diferença entre uma tirinha e uma HQ? Você conseguiria explicar uma tirinha e uma história em quadrinhos? Qual é a diferença? Você já assistiu a algum filme cujos personagens são originalmente de história em quadrinhos e ou de tirinhas? Escreva a respeito disso. E a questão número 5, que é uma questão mais dinâmica. No portal e no grupo do WhatsApp da turma será postado um arquivo em PDF com uma HQ da Turma da Mônica Jovem. Leia o texto e fique bem atento às características do gênero textual. Após a leitura da HQ, você produzirá um texto apresentando um resumo do enredo e as partes que mais chamaram a sua atenção e ou os quadrinhos favoritos. Seu texto deverá ter no mínimo 10 linhas. Você também deverá enviar uma foto sua com a página ou com um quadrinho do qual mais gostou, escrevendo uma mensagem referente ao que foi apresentado na HQ, semelhante a essa imagem que eu coloquei aí para vocês, com alguma página da história em quadrinhos,
do arquivo que eu vou deixar disponível para vocês no grupo do WhatsApp. E aí vocês podem colocar uma frase, podem formular uma frase, podem usar e abusar da criatividade de vocês referente ao texto que foi lido, certo? Vocês também deverão escrever um texto, um resumo, apresentando o enredo desta HQ que será apresentada para vocês. Tudo bem? Nós temos também a atividade 14. A atividade 14 é uma atividade relacionada ao conteúdo que nós vimos na aula passada, classificação do sujeito. Para revisarmos o conteúdo da aula passada, teremos como suporte textual a HQ apresentado na atividade do projeto de leitura. Então, nós temos aqui algumas frases que foram retiradas da HQ da Turma da Mônica Jovem, e aí vocês terão que classificar os sujeitos, estão lembrados? Sujeito simples, composto, indeterminado, inexistente, oculto. E na questão número 2, vocês terão que formular e elaborar orações, ou seja, frases verbais, com cada um desses tipos de sujeitos, tendo como base a história em quadrinhos que foi apresentada. Vocês irão formular frases baseando-se na história em quadrinhos, certo? Pode colocar o nome do personagem, enfim. Simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Tudo bem, pessoal? Realizem essas atividades com atenção, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição e até o nosso próximo encontro.